Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Emerson e no vídeo de hoje, plotagem do projeto do Galpão de Avicultura de Corte. Manda a vinheta! Muito bem, vamos retornar lá para o projeto em AutoCAD. A primeira providência vai ser dar uma organizada nas plantas. Eu vou começar aqui com a fachada lateral esquerda. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar somente a fachada, Enter para finalizar a seleção, ponto base, pode ser, por exemplo, a quina aqui da calçada, e eu vou mover ela para cima do corte AA. Eu vou pressionar a tecla F8 para acionar o comando Ortho e vou deixar ela nessa posição aqui. Clico, comando mover novamente, cursor na área de desenho, vou selecionar o corte AA, Enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser a quina aqui do telhado, e aí eu vou deixar ela mais próxima da planta baixa. Clico, vamos diminuir o zoom, comando mover novamente, cursor na área de desenho, eu vou selecionar a fachada lateral direita, Enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser a quina do telhado, diminuir o zoom, e eu vou deixar ela entre o corte AA e a fachada lateral esquerda. Clico, comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar o corte BB, Enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser a quina aqui do telhado, vou desligar a tecla F8 para desativar o comando Ortho, pouso o cursor na quina do telhado do corte AA, assim que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita, em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto, vamos diminuir o zoom, comando mover novamente, cursor na área de desenho, eu vou selecionar o corte CC. Enter para finalizar a seleção, ponto base, de novo, pode ser aqui a quina do telhado, diminuir o zoom, eu vou colar à direita do corte BB. Vamos aumentar aqui o zoom, pouso o cursor na quina do telhado do corte BB, assim que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto e vamos diminuir o zoom. Comando mover novamente, cursor na área de desenho, eu vou selecionar a fachada frontal. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser a quina da calçada. Vamos diminuir o zoom. Pousa o cursor na quina da calçada do corte BB. Assim que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor na quina da calçada da fachada lateral direita. Assim que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical também se acenda. Esse é o momento de clicar. Clico, vamos diminuir o zoom. Comando mover novamente, seleciona a fachada posterior, Enter para finalizar a seleção, ponto base, quina inferior da calçada. Vamos retornar lá para próximo da fachada frontal, vamos dar um zoom. Pousa o cursor na quina da calçada do corte CC. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor na quina da calçada da fachada frontal. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita, em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de clicar. Vamos diminuir o zoom. Comando mover novamente, cursor na área de desenho, eu vou selecionar a planta de cobertura. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a quina do beiral. Pousa o cursor na quina do beiral do corte BB. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a descer em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor
na quina do beiral da planta baixa. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de clicar. Duplo clique no scroll do mouse para poder visualizar como o projeto está organizado. Então eu tenho aqui a planta 01, que é a planta baixa, a planta 02, que é o corte AA, a planta 03, que é o corte BB, a planta 04, que é o corte CC, a planta 05 é a fachada lateral direita. Vamos dar um duplo clique no bloco. No lugar de planta 09, vamos corrigir para planta 05. Ok, vamos diminuir o zoom. A planta 06 é a fachada frontal. A planta 07 é a fachada posterior. A planta 08 é a fachada lateral esquerda. E aqui é a planta de cobertura. Vamos dar um duplo clique no bloco. No lugar de planta 010, vamos corrigir para a planta 09. Ok? Duplo clique no scroll do mouse. E agora eu vou proceder com a plotagem do projeto. Então, nesse caso, eu posso pressionar a tecla F7 e desligar a grade. Duplo clique no scroll do mouse. Eu vou plotar primeiro na folha A0. Duplo clique para centralizar a folha. Primeira providência é ativar a camada Viewport. Cursor na área de desenho. Comando Viewport, Enter. Posso dar um OK. Eu vou inserir uma Viewport do canto superior esquerdo até um canto inferior direito. Para entrar na Viewport, basta dar um duplo clique dentro da Viewport. Eu vou lá no menu Vista, Zoom, Escala. E aí eu vou digitar o fator de escala. Para uma escala 1:50, ou seja, 1 dividido por 50, e o projeto do AutoCAD em metros, e considerando que 1 metro é igual a 1000 milímetros, então o meu fator de escala vai ser 20 XP. Enter. Eu vou centralizar a planta baixa na Viewport. Confere a escala se está 1:50. Se estiver OK, eu posso opcionalmente bloquear a Viewport. Nesse momento, o zoom não afeta mais a Viewport, ele vai afetar a planta de plotagem. Se eu desativar esse cadeado e mexer no scroll do mouse, eu vou alterar o zoom e, consequentemente, eu vou alterar a escala. Repare que já mudou aqui. Então, se isso acontecer, basta retornar lá no menu Vista, Zoom, Escala e digitar novamente o fator de escala, 20 XP. Enter. Para garantir que eu não vou mexer mais nessa escala, eu travo o cadeado da Viewport. Duplo clique nessa área aqui em cinza para poder sair da Viewport. Eu agora vou enxugar as áreas que não me interessam. Então, vou clicar aqui na Viewport, vão aparecer os grips de seleção. E aí eu vou ajustando a Viewport em cima da planta baixa. Duplo clique no scroll do mouse, pressiono S. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciona a Viewport, Enter para finalizar a seleção da Viewport. Ponto base vai ser a quina inferior esquerda da Viewport e eu vou mover para o canto inferior esquerdo da folha de plotagem. Comando Vports novamente, basta dar OK. Vou inserir uma viewport aqui nesse canto, por exemplo. Vamos dar um zoom. Duplo clique para entrar na viewport. Se eu não quiser ir lá no menu Vista, Zoom, Escala, eu posso vir aqui na barra de navegação e escolher a opção Escala de Zoom. E aí eu digito o fator de escala, 20 XP. Enter. Vou centralizar o corte AA na viewport. Vou deixar ele aqui nesse ponto. Confere se a escala está 1:50. Se a escala estiver correta, você pode travar o cadeado da Viewport. Duplo clique para sair da Viewport. Vamos diminuir o zoom. Vou clicar aqui na borda da Viewport e vou redimensionar. Vou colocar mais ou menos aqui nessa posição. Vamos diminuir o zoom. Se por acaso as ferramentas ou o Snap começar a atrapalhar, basta pressionar a tecla F3 para desligar a ferramenta ou o Snap temporariamente. Afasto, retorno. Vou pegar aqui a parte de baixo. ESC para desfazer a seleção.
comando mover cursor na área de desenho. Enter para finalizar a seleção. O ponto base pode ser a quina aqui do telhado, e aí nesse momento eu aciono a ferramenta ou o snap pressionando F3, clico na quina do telhado, pouso o cursor na quina do telhado da planta baixa. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu começo a caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar aqui nesse ponto. Duplo clique no scroll do mouse. Se você notar que a planta ficou muito distante, comando mover novamente, cursor na área de desenho, seleciona a viewport, enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. Posso acionar a tecla F8 e eu vou descer um pouco. Vou jogar aqui nessa posição. Comando viewports novamente. Ok. Vou abrir uma viewport aqui nesse canto. Duplo clique para entrar dentro da viewport. Vou lá na ferramenta de zoom e vou escolher de novo a opção escala de zoom. Cursor dentro da viewport, eu vou digitar o fator de escala que é 20xp. Enter. Vamos centralizar o corte BB na viewport. Confere se a escala está 1:50. Se estiver correto, você pode travar a viewport. Duplo clique fora da viewport. Vou clicar na borda e agora eu vou começar a enxugar as áreas que não me interessam. Vou pressionar F3 para desligar a ferramenta ou Snap. E vou pressionar F8 para desligar a ferramenta Ortho. ESC. Comando mover cursor na área de desenho. Eu vou selecionar a viewport. Enter para finalizar a seleção. O ponto base vai ser a quina inferior da calçada. Pressiono F3 para ativar a ferramenta ou Snap. Clico e vou deixar alinhado com a quina da calçada do corte AA. Então, pouso o cursor na quina da calçada do corte AA. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar nessa posição aqui, diminui o zoom. Comando Vports novamente, Enter, OK. Vou abrir uma viewport saindo desse ponto até esse outro ponto aqui. Vamos dar um zoom. Duplo clique para entrar dentro da viewport. A vantagem de você dar um zoom que você consegue visualizar toda a barra de navegação e aí fica fácil ativar o comando escala de zoom. Então, vou clicar aqui no comando escala de zoom, cursor dentro da viewport, vou digitar 20xp, Enter. Vou centralizar o corte CC na viewport, confere a escala 1:50 e aí eu posso travar o cadeado da viewport. Clico. Duplo clico fora da viewport, clico nas bordas e aí começo a ajustar a área. ESC, comando mover, cursor na área de desenho, seleciona a viewport, Enter para finalizar a seleção. Vou pegar essa quina aqui da calçada, diminui o zoom, pouso o cursor na quina da calçada do corte AA. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor na quina da calçada do corte BB. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita, em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de clicar. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou inserir o carimbo da planta. Para isso eu vou ativar a camada carimbo, botão inserir, escolho o bloco carimbo. Cursor na área de desenho, vou clicar no canto inferior direito da folha de plotagem. Em seguida eu vou entrar com os dados do projeto. Clico no botão próximo e aí no campo folha eu vou colocar folha 1 de um total de 2 folhas, ok? Vamos dar um zoom lá no carimbo da planta e o resultado final é esse que está mostrado aqui. Duplo clique no scroll do mouse. Então essa folha de plotagem A0 ficou com a planta baixa, o corte AA, o corte BB e o corte CC. Eu vou precisar de uma outra folha A0. Então, eu seguro o Ctrl, clico na planilha folha A0 e arrasto para a direita.
e aí ele vai retirar uma cópia dessa folha A0 que eu acabei de fazer. Vou clicar na folha A0, número 2, vou apagar todas as viewports. Delete. Ativo a camada viewport. Cursor na área de desenho, vou chamar o comando vports. Ok? Vou inserir uma viewport da esquerda para a direita. Duplo clique dentro da viewport. Vou clicar lá no botão escala de zoom. Cursor dentro da viewport, vou digitar o fator de escala, 20xp. Vou alinhar a fachada lateral esquerda e a fachada lateral direita no centro da viewport. Confere se a escala está 1 para 50. Posso travar a viewport. Duplo clique fora da viewport, ESC, clica na borda e vou enxugar as margens da viewport. Eu vou optar por deixar as duas fachadas laterais dentro de uma mesma viewport. Eu poderia fazer isso inclusive com a planta inteira, mas eu prefiro trabalhar com viewports separados. Então vamos enxugar. Vamos dar o zoom para poder sair da ferramenta ou Snap, ESC. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar viewport, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a quina inferior esquerda da viewport e eu vou colar no canto inferior esquerdo da folha de plotagem. Duplo clique no scroll do mouse, comando viewports novamente, Enter, ok. Vou inserir uma viewport da esquerda para a direita, vou aumentar o zoom, duplo clique para entrar na viewport, comando escala de zoom, cursor na área de desenho, informa o fator de escala, 20xp. Enter. Vou deixar a fachada frontal alinhada no centro da viewport. Confere se a escala ficou em 1 para 50 e vou travar o cadeado da viewport. Duplo clique fora da viewport e diminui o zoom. Clico na borda e aí ajusto a área. ESC. Comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar a viewport, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a quina do telhado, por exemplo. Vamos diminuir o zoom. Vou deixar alinhado com a quina do telhado da fachada lateral esquerda. A hora que a ferramenta ou o Snap extremidade acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar aqui nesse ponto aqui. Duplo clique no scroll do mouse, comando viewports novamente, ok. Vou abrir uma nova viewport, tanto faz da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vamos dar um zoom. Duplo clique para entrar dentro da viewport. Comando escala de zoom, cursor dentro da viewport, informa o fator de escala, 20xp. Enter. Vamos alinhar a fachada posterior no centro da viewport. Confere se a escala continua 1 para 50 e aí eu posso travar a viewport. Duplo clique fora para poder sair de dentro da viewport, diminui o zoom, clica na borda e ajusta a área. ESC, comando mover, cursor na área de desenho, seleciona a viewport. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser a quina do telhado. Diminui o zoom. Pousa o cursor na quina do telhado da fachada lateral esquerda. A hora que a ferramenta ou Snap extremidade acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor na quina do telhado da fachada frontal. A hora que a ferramenta ou Snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de clicar. Duplo clique no scroll do mouse, comando viewports novamente, Enter, ok. Vou inserir uma viewport nesse canto aqui. Vamos dar o zoom. Duplo clique para entrar na viewport. Comando escala de zoom. Cursor na área de desenho, digito o fator de escala. A planta de cobertura, a escala é 1 para 100. Então, nesse caso aqui, o fator de escala vai ser 10xp. Enter. Vamos centralizar a planta de cobertura na viewport. Confere se a escala está em 1 para 100. Trava o cadeado da viewport e eu agora posso sair da viewport clicando fora dela. Duplo clique, diminui o zoom, clique na borda e ajusta as áreas. ESC, comando mover,
cursor na área de desenho, seleciona a viewport, Enter para finalizar a seleção, o ponto base pode ser o meio dessa aresta aqui, diminui o zoom, pousa o cursor no meio da aresta do telhado na fachada lateral esquerda, a hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. E vou clicar aqui nesse ponto aqui. Duplo clique no scroll do mouse, vou retornar lá para a folha A0, vou aumentar o zoom e verificar a escala da linha tracejada. Duplo clique para entrar na viewport, eu vou digitar o comando LT Scale, a escala está em 0.005, eu vou experimentar, por exemplo, a escala 0.1. Comando Regen, Enter. Aparentemente, com o fator de escala 0.1, o tracejado ficou adequado para a impressão. Como o cadeado da viewport está travado, eu posso diminuir o zoom e dar um duplo clique fora da viewport para sair dela. Se eu for lá no corte AA, eu vou reparar que a escala da linha tracejada não foi reajustada. O ideal seria eu ter feito isso logo quando eu inseri a planta baixa. Como eu não fiz isso, basta dar um duplo clique em cada uma das viewports que tem linha tracejada e digitar o comando Regen. Duplo clique fora, vamos diminuir o zoom, vamos lá para o corte BB, comando Regen, Enter, duplo clique no corte CC, comando Regen, Enter. Duplo clique fora da viewport. E aí, duplo clique no scroll do mouse para ajustar o desenho à tela. Vamos lá para a folha A0, número 2. E aqui na planta de cobertura, duplo clique para entrar na viewport, comando Regen. Duplo clique fora da viewport e aí duplo clique no scroll do mouse para ajustar a folha à tela. Feito esse ajuste, eu posso desligar a camada viewport. O problema é que a camada viewport é a camada ativa. Se eu tentar desativar a camada ativa, o AutoCAD vai acusar, olha, a camada atual está desativada. O que deseja fazer? Desativar a camada atual ou manter a camada atual desativada. Se eu desativar a camada atual, tudo que eu for desenhar não vai aparecer, vai estar invisível. Afinal de contas, a camada ela está desativada. Então, para evitar esse tipo de problema, eu vou manter a camada atual ativada, vou lá no menu de camadas e vou tornar a camada 0 como sendo a camada ativa. E aí sim, eu retorno lá para a camada Viewport e desativo essa camada. Note que quando eu fiz esse procedimento, as bordas em azul desapareceram. Eu não quero plotar as bordas em azul da viewport. Além disso, eu posso retornar lá no menu de camadas e ativar a camada linha de dobra. Clico fora e aí observa onde vai passar a dobra da folha de plotagem. Se por acaso eu perceber que tem alguma dobra atrapalhando o desenho, eu posso movimentar esse desenho para evitar maiores prejuízos. Está tudo certo aqui na folha A0, número 2, e também está tudo certo aqui na folha A0 original. Então vou lá no menu de camadas novamente e vou desativar a camada linha de dobra. Clico fora. Volto lá na folha A2 e agora preciso fazer um último ajuste no carimbo do projeto na folha A0, número 2. Então vou dar um duplo clique no carimbo, vou lá no campo folha e no lugar de folha 01 de um total de 2, eu vou colocar folha 02 de um total de 2. Ok? Vamos dar um zoom no bloco e aí agora está correto. Duplo clique no scroll do mouse, vou clicar lá na folha A0, vou lá no menu Arquivo, plotar. Se por acaso aparecer uma mensagem acusando múltiplos desenhos, você pode clicar em continuar plotando uma única folha. Aqui já apareceu o menu de plotagem direto para mim. Eu já estou na folha A0, monocromático. A única alteração que eu vou fazer vai ser na qualidade. No lugar de máxima, eu vou colocar personalizar, deixar 300 dpi e ele vai plotar para PDF. Vou clicar em OK. Ele vai me pedir para salvar um nome. Eu vou salvar como Avicultura Corte 01 folha A0.pdf. Ele vai ser salvo na pasta Documentos. Basta clicar em salvar. Eu vou aproveitar para conferir a escala da linha tracejada. Parece que está tudo ok. Vou pedir para ajustar a página.
E aí está o resultado final da folha de plotagem A0, número 1. Vamos fechar aqui. Vamos retornar lá para o AutoCAD, clicar na folha A0, número 2, menu Arquivo, Plotar, de DWG para PDF, folha A0, monocromático, no lugar de máxima, eu vou colocar personalizar. Ok? Ele está sugerindo o nome Avicultura de Corte 01, folha A0, número 2.pdf. Basta clicar em salvar. Eu vou pedir para ajustar a página. Aparentemente está tudo certo. Vou conferir a escala da linha tracejada. Parece que está ok. E vou dar uma conferida no carimbo da planta. Também parece que está tudo ok. Posso fechar. Vou retornar para a planilha modelo, duplo clique no scroll do mouse, e aí a gente percebe que a visualização da escala da linha tracejada ficou prejudicada, mas na hora da plotagem vai ser corrigido em função da escala de plotagem. Duplo clique no scroll do mouse, eu posso clicar aqui no botão salvar. Cursor na área de desenho. Bem, com isso nós finalizamos o projeto do galpão para avicultura de corte. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!